Olá pessoal, nós começamos mais um programa e dessa vez nós vamos falar qual é o papel de um cinema público dentro da cidade. E para isso nós vamos conversar com o Gustavo Henrique, que é professor e cineasta. Gustavo, tudo bem? Me chamo Sara Cristina e eu queria que você falasse, qual deveria ser a missão de um cinema público, como Cinecultura, dentro de uma capital como Palmas. Oi, Sara, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo, não sei qual horário que vai ao ar. Sobre o cinema, eu acho que é sempre uma questão complexa, porque ele ao mesmo tempo precisa ser um promotor e indutor de cultura, já que a gente está falando de um equipamento, um espaço público, mas se a gente está falando do Cinecultura, ele também é um espaço que sobrevive em parte da sua bilheteria. Então ele precisa equalizar uma programação que funcione para fomentar a cultura, para promover obras que de repente não têm espaço em salas comerciais, mas ao mesmo tempo encontrar ali um público que consiga sustentar a existência desse cinema a longo prazo. Sim. Em muitos lugares, professor, o cinema público, eles são vitrine justamente para produções nacionais, produções independentes e até produções regionais. Então, o senhor acredita que o Cinecultura hoje, ele consegue cumprir esse papel? Acho que ele está tentando reencontrar o seu lugar. Eu acho que o Cinecultura, ele, durante um certo tempo, ele conseguiu encontrar um público que mantinha a existência do cinema, nessa lógica de ser um cinema alternativo, um cinema de rua, que não vai promover as mesmas obras que um cinema de shopping, porque não é o mesmo lugar de competição. E acho que é aí que muitos cinemas de rua têm encontrado o seu lugar. Muitos cinemas públicos, cinemas de rua, cinemas alternativos, que promovem obras nacionais, obras estrangeiras, mas que estão fora do circuito comercial, o chamado cinema de arte, filmes de diretores que não vão ter espaço nas grandes redes, mas que acabam conquistando um público que pode não ser o dos Vingadores em termos maciços, mas é um público um tanto fidedigno. Então você tem um público que é relativamente menor, mas ele costuma ir frequentemente à sala. E aí com isso que essas salas acho que têm encontrado um espaço. Dá para dizer que é um certo cinema de nicho, mas é um nicho que é promotor da cultura, indutor da cultura, e que aos poucos vai servindo também como uma espécie de formação de público. Porque esse público pequeno, mas fiel, que mantém a sala, ele acaba servindo como uma espécie de vanguarda, de frente, para que essa sala exista, se mantenha, e para que aquelas pessoas que de repente não estão tão acostumadas vão, a partir de um filme, de uma sessão especial, de um evento, conhecer, voltar. E aí, se elas percebem que existe ali uma coerência na programação, na proposta, elas vão se somando, e aí é um trabalho de formiguinha, que vai aos poucos ampliando a sala. Certo, o senhor como cineasta sabe, o Tocantins ele produz cinema. Acho que é um pouco desconhecido para muitos, mas o Tocantins ele produz cinema. A gente ainda vê poucas obras de ficção ganhando espaço. Então, assim, o que falta hoje para fortalecer essa produção aqui? Eu acho que é justamente o espaço de exibição e de distribuição. Eu sou café pequeno, Eu sou cineasta ainda de curtas, mas eu tenho circulando aqui, no Tocantins, já estou aqui já há mais de uma década e conheço muitos cineastas daqui, muitos filmes sensacionais. Eu não vou nem ficar falando aqui, porque senão eu vou falar de uns, não vou falar de outros. Mas a gente tem inúmeros cineastas aqui, longas-metragens, ficção, documentário, curtas-metragens. As leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo ajudaram a promover e a criar inúmeras obras, mas que não encontram espaço para veiculação, espaço para exibição. E aí acho que esse, por exemplo, pode ser uma função interessante para o Cinecultura como indutor da cultura tocantinense. Recentemente teve uma série de sessões de obras tocantinenses, espero que tenham ainda mais, com mais regularidade.
Sim, e depois de um longo período fechado, né, que o Cine Cultura ficou, muita gente esperava uma programação que marcasse esse retorno. E assim, na sua opinião, quais critérios deveriam orientar a escolha dos filmes exibidos em um cinema público como ele? É isso, acho que como eu falei antes, ele está tentando reencontrar o seu lugar com mudanças de gestão, mas vou repetir um pouco o que eu falei antes, que eu acho que esse tipo de sala, que é uma sala fora de um shopping center, ela encontra lugar quando ela encontra seu público. E para encontrar seu público, acho que ela precisa entender a função de promover cultura, de abrir espaço para outras obras. Porque um público recorrente que vai ver um filme, parei aqui, vou ali no cinema, vou... Ele foi muito sugado para a lógica do shopping center. Essa ideia do entretenimento, essa ideia de vamos sair para fazer alguma coisa para passear, ela já de muito tempo, não de agora, ela foi migrando para esses espaços. E aí aquele público que ia no cinema, como, vamos fazer alguma coisa, vamos no cinema, gente, o que tá passando? Não sei, vamos ver o que tá passando, mas eu quero ir lá. Esse público acabou um pouco migrando pro cinema, pro cinema do shopping, porque tá lá, compra pipoca. Vou dar trabalho na edição, né, porque eu sei que eu tô falando demais aqui e tô cortando. Fica à vontade. Mas acho que só pra concluir, assim, espaços como o Cinecultura, que são cinemas de rua, que são cinemas que estão tão fora desse lugar, desse macropolo de entretenimento que meio que suga todo mundo, que é o shopping center, eles encontram, justamente na diferença da sua programação. E eu acho que essa é uma coisa que o público tem sentido falta. Que é o que o Cinecultura tá me apresentando para querer me fazer ir lá. Uhum. E acho que a gente já viu isso em outras épocas, né? De obras nacionais de relevância, ou obras que deixam a gente curioso, né? Filmes iranianos, japoneses, coreanos, franceses. Então, acho que essa variedade, junto a uma promoção do cinema nacional, ela fez o nome do Cinecultura nos últimos anos. E aí acho que o público está um pouco carente disso. Mas como eu disse antes, é um cinema que vive em parte da sua bilheteria. Então, quero acreditar que a gestão do cinema tá olhando ali para essa bilheteria e tentando entender o que acontece. E eles, obviamente, vão saber o que fazer. Quer dizer, espero que saibam fazer. O senhor citou uma variedade de filmes que antes havia no Cinecultura, né? E eu queria saber também, gostaria que o senhor falasse para nós, se o senhor pudesse sugerir um caminho para que o Cinecultura se tornasse uma referência cultural no Tocantins, qual seria? Eu sou suspeito a dizer que eu acho que ele já estava traçando esse caminho. Uhum. Ao se consolidar como uma sala de exibição de obras nacionais, um circuito de produtoras e distribuidoras nacionais de peso, uhum, que buscavam, inclusive, o lugar, né, para exibir suas obras. Também de obras, como a gente diz, de obras alternativas do cinema internacional, como eu disse, né, filmes iranianos, franceses, alemães, japoneses, coreanos. Então, eu acho que esse lugar, que é um lugar quase da cinefilia, me parece ser um lugar que atrai, vamos voltar lá, talvez não o público gigantesco de um Vingadores, mas que vai atrair um público que é menor, mas é mais fidedigno e que vai acompanhar a sala, vai promover a sala. E acho que é uma forma, inclusive, também de promoção de cultura e da gente ter acesso. Acho que essa é uma questão importante também, como um equipamento cultural público, de promover acesso à cultura e a obras que a gente, em geral, não tem acesso, que boa parte da população não tem acesso. Acho que aí a gente entraria em outros problemas também, que é a dificuldade de deslocamento em Palmas e de acesso ao próprio Cinecultura. Talvez se a gente tivesse possibilidades e um transporte melhor organizado,
publicamente, Sim. A gente teria ainda mais acesso a esse equipamento. Mas quem sabe um cinecultura abrindo também nos Aurenis, no Taquaral, também seria uma boa pra gente promover ainda mais a cultura no Tocantins. Em Palmas, né, principalmente, mas do Tocantins também, né, com obras do Tocantins passando aqui. Professor, muito obrigada pela contribuição. Eu agradeço também a todos. Gente, nosso programa termina por aqui. Muito obrigada.